O relógio na parede da mansão de Goiânia marcava 16h42, quando o carro de Zé Felipe parou na entrada da grande propriedade. O som dos pneus roçando na areia fina ecoou no silêncio que tomava conta do ambiente. Uma tensão que parecia pesar no ar, como se a casa, com suas paredes frias e impecáveis, já soubesse que aquele momento seria um divisor de águas. Cada passo que ele dava em direção à porta parecia mais pesado que o anterior, como se o peso das últimas semanas o sufocassem. Zé Felipe sabia o que estava acontecendo, sabia o que ele precisava fazer, mas a verdade é que ele não estava preparado para o reencontro. Nunca esteve. O casamento com Virgínia, com todas as suas idas e vindas, com o desgaste de uma vida exposta demais, agora parecia estar enterrado sob as toneladas de frustrações não ditas. Ele nunca soubera o quanto a falta de privacidade poderia corroer uma relação. E agora, ali, no limiar daquela mansão, que já havia sido palco de tantos momentos felizes e amargos, ele finalmente ia encarar as consequências. Ao sair do carro, sentiu o peso do calor de Goiânia batendo forte, mas o que mais o incomodava era o calor da situação. Ele subiu até a porta com passos lentos e pensativos. Ao se aproximar da entrada, a porta se abriu, revelando Herbert. Herbert estava parado, na soleira, com os braços cruzados, o olhar fixo e impassível. Era como se ele estivesse aguardando aquele momento há muito tempo, como se já soubesse que as palavras que sairiam daquela casa, naquele dia, iriam mudar tudo. A imagem dele ali parecia quase uma muralha entre Zé Felipe e o que ele mais queria, naquele momento. Seus filhos. Herbert, sempre ali, entre eles, como uma sombra, nunca ocupando realmente o lugar de quem estava do lado, mas tampouco fora da equação. Zé Felipe olhou para ele por um momento, sem saber exatamente o que dizer. Ele tinha tantas coisas na cabeça, tantas palavras engasgadas, mas, naquele instante, o que mais queria era não ver Herbert ali. Eu só vim buscar as crianças, disse, a voz mais firme do que imaginava, mas com um resquício de cansaço e dor que não conseguiu esconder. Herbert o encarou sem um pingo de emoção. Você está aqui para levar seus filhos ou para acabar com o que ainda restou dessa casa? Ele perguntou, a frieza no tom da sua voz mais cortante do que qualquer outra, palavra que Zé Felipe já tivesse ouvido. Zé Felipe engoliu em seco, sentindo a tensão crescer. Ele sabia que Herbert estava ali não só como um espectador, mas como um elemento que, de alguma forma, sempre esteve ali, à sombra da relação deles. Mas não seria mais assim. Ele não podia deixar que fosse mais assim. O ar na mansão parecia tenso, pesado. E Zé Felipe, ao lado de Herbert, sentiu o vazio da casa tomar conta de si. O calor, as sombras e o silêncio eram como um reflexo da relação deles. Algo que um dia já fora vivo, mas que agora estava prestes a ser encerrado. A pergunta estava no ar. Até onde aquela separação iria levá-los? A casa estava vazia, mas cheia de tudo o que restara entre eles. Ele apenas não sabia se queria encontrar as respostas naquele instante. Virgínia entrou na sala com uma expressão que Zé Felipe conhecia muito bem. Uma mistura de frieza e exaustão. Ela estava vestida de forma impecável, como sempre. Mas havia algo nos seus olhos que não conseguia esconder. Algo que ele não sabia identificar, mas que o fazia sentir que não era mais bem-vindo ali, naquele espaço que um dia fora seu também. Ela o olhou por um momento e o silêncio se instalou pesado e quase insuportável. Você chegou tarde, Zé, disse ela com uma voz baixa e sem emoção, mas cortante. As crianças já estão prontas, mas têm horário para voltar. A minha parte aqui está cumprida. Zé Felipe sentiu uma pontada no peito. Ela sempre falava com ele dessa forma, mas hoje parecia ainda mais distante, como se os anos juntos nunca tivessem existido, como se ele fosse um completo estranho. Ele engoliu o que queria dizer, sentindo um turbilhão de emoções se acumulando dentro dele. Precisava manter a calma. Eu só vim buscar eles, não vou ficar muito tempo. Eles precisam de mim, Virgínia. Ele disse, tentando suavizar o
Tom, mas a dor na sua voz era clara. Virginia deu uma olhada rápida para os filhos no sofá que brincavam distraídos, como se o ambiente tenso fosse algo natural para eles. Ela respirou fundo e, com um gesto, indicou a porta. Você sabe o horário, né? Eles precisam estar prontos para sair em 1 hora. Eu já tenho outros compromissos. A frieza nas palavras dela parecia como um veneno que se espalhava pela sala. Zé Felipe observava, tentando entender onde tinha se perdido, o que tinha acontecido com a mulher que um dia amara e com quem sonhara construir uma vida. Mas agora, tudo estava destruído. No entanto, o silêncio da sala foi quebrado novamente. Herbert, que permanecia em um canto observando tudo com os braços cruzados, não saiu de perto. Ele parecia estar ali como se fosse uma peça do cenário, como se estivesse esperando algo. Zé Felipe, já cansado da presença dele, olhou para Herbert e, com um suspiro de impaciência, disse: Herbert, esse assunto diz respeito apenas a nós dois. Você pode sair, por favor? Herbert levantou uma sobrancelha e soltou uma risada baixa, quase debochada. Ele se aproximou um pouco mais, com um sorriso malicioso no rosto. Não existe mais nós dois, Zé Felipe. Isso é coisa do passado. Não há mais casal aqui. Então não tem mais o que discutir, entende? As palavras de Herbert caíram como uma bomba, explodindo no coração de Zé Felipe. Ele sabia que a separação era algo inevitável, mas ouvir aquelas palavras de alguém como Herbert, que sempre esteve ali, só tornava a dor ainda mais cruel. Ele olhou para Virginia, que, embora estivesse em silêncio, não parecia surpresada com a atitude de Herbert. Ela simplesmente observava, como se estivesse tão cansada de tudo quanto ele. Zé Felipe, agora sentindo o peso da situação como nunca antes, sabia que não havia mais espaço para conversa ali. A separação estava consumindo tudo, até mesmo o que restava de respeito entre eles. Ele deu um passo em direção aos filhos, tentando ignorar o clima pesado e a presença de Herbert. Eu só quero levar as crianças e sair. Não vou ficar aqui discutindo mais nada. Já falei o que precisava falar. Virginia não respondeu, mas Zé Felipe percebeu a expressão dela mudar por um instante. Talvez houvesse ainda algo dentro dela, algo que ela tentava esconder, mas ele não poderia mais esperar por isso. O que restava entre eles não era mais suficiente para salvar o que eles tinham sido. E Herbert, ali, apenas parecia ser o último, lembrete de um relacionamento que nunca mais voltaria ao que era. Zé Felipe, com o peito arfando de raiva, não conseguiu mais se conter. A presença de Herbert ali parecia ser a última gota para que tudo aquilo explodisse. Ele sentia uma mistura de dor, frustração e indignação. Uma raiva que se acumulava dentro dele e que não poderia mais ser engolida. Ele olhou fixamente para Herbert, com os olhos cheios de fogo, e não teve medo de deixar transparecer todo o seu desprezo. Você é o verdadeiro responsável por tudo isso, Herbert. Sempre foi você quem piorou a situação entre mim e a Virginia. Sempre esteve entre nós como uma sombra, se fazendo de amigo, se fazendo de aliado. Mas no fundo, você é só um aproveitador. E o pior, você se acha o dono do pedaço como se eu fosse o problema. Virginia, que até então mantivera-se em silêncio, observando a troca de palavras cada vez mais intensas, finalmente se levantou da poltrona. O olhar que ela lançou em direção a Zé Felipe foi carregado de algo que ele não esperava. Não era tristeza nem arrependimento, mas uma firmeza gelada, quase imperturbável. Ela deu um passo à frente, sua presença no ambiente mudando o clima de imediato. Zé Felipe, ela disse, a voz agora mais controlada, sem os altos e baixos emocionais que ele costumava ouvir. Você está falando demais. Você tem razão em algumas coisas, sim, mas está errado em outras. Zé Felipe sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que viria a seguir, mas não esperava que fosse doer tanto. Virginia sempre teve uma forma de se expressar que era direta e, às vezes, cruel. Mas naquele momento as palavras dela cortaram mais fundo do que ele poderia imaginar. Eu não vou ficar aqui ouvindo você acusar o Herbert de tudo, como se ele fosse o culpado de todos os nossos problemas. Ele sempre esteve ao meu lado, Zé, e antes de qualquer coisa ele é meu amigo.
Foi ele quem me apoiou quando você estava distante, quando você não me dava a atenção que eu precisava. Ele sempre foi presente, ao contrário de você, que estava mais preocupado com sua carreira e com os holofotes do que com o que realmente importava aqui dentro. Zé Felipe ficou paralisado, como se fosse atingido por um soco no estômago. Ele sempre soubera que Herbert tinha uma proximidade com Virginia, mas ouvi-la dizer isso assim na sua cara o fez sentir como se tudo o que ele tinha tentado construir ao lado dela fosse em vão. Ele já não sabia mais o que pensar ou como reagir. Ele sempre esteve aqui, Zé, sempre ajudando a mim e aos nossos filhos, e você o que fez? Passou mais tempo tentando lidar com as pressões externas do que realmente estar aqui dentro de casa. Ele nunca se intrometeu, sempre me respeitou e mesmo assim você coloca ele como se fosse o vilão de tudo isso? Virginia continuou, os olhos fixos em Zé Felipe, mas a voz carregada de um tipo de exaustão, como se finalmente tivesse se decidido a falar a verdade. Zé Felipe queria retrucar, queria jogar na cara dela que ele sempre esteve ali, que ele tentou ser o melhor marido e pai que podia, mas as palavras dele ficaram presas na garganta. Ele sabia que não era só a frieza dela que o incomodava agora, mas o fato de ela estar escolhendo ficar ao lado de Herbert. E aquilo parecia o fim para ele. Ele tentou encontrar alguma resposta, algo que pudesse justificar o que estava acontecendo, mas nada parecia suficiente. Virginia, você está errada. Ele não está do seu lado porque se importa. Ele está se aproveitando de você, da sua generosidade. Ele sempre foi um segura-bolsas. Você nunca percebeu isso? Mas ela não se deixou abalar. Virginia olhou para ele com uma calma assustadora, e então, com um tom definitivo, disse: Eu já te disse tudo o que precisava dizer, Zé. O Herbert está do meu lado porque, ao contrário de você, ele nunca me abandonou. E isso é algo que você não vai conseguir entender. Ela se virou para Herbert, que estava quieto até então como se estivesse apenas observando o desenrolar da conversa, e sorriu. Um sorriso que era tanto de gratidão quanto de cumplicidade. Eu não vou ficar te ouvindo acusar meu amigo, Zé. Ele esteve aqui, sempre esteve. E se você não gosta disso, a porta está ali. Zé Felipe sentiu um vazio imenso dentro de si. Aquela casa que antes foi o seu lar, agora parecia um labirinto sem saída. Virginia havia escolhido de forma clara tomar o lado de Herbert. Ele se sentia perdido, como se tivesse sido deixado para trás, e as palavras de Virginia o deixaram em um estado de desespero silencioso. O que mais ele poderia fazer ali? Ela já tinha feito sua escolha. Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas sabia que não havia mais nada a dizer. O peso da separação parecia agora definitivo. Com um último olhar para Virginia, ele se virou em direção à porta, seus passos pesados e solitários, e a sensação de perda tomou conta dele enquanto ele deixava para trás aquele que um dia havia sido seu mundo. Zé Felipe, com o coração pesado e a mente confusa, deu um passo em direção à porta. Mas antes de sair, algo o fez parar. Ele olhou para trás, seus olhos fixos em Virginia e Herbert, como se naquele momento ele finalmente tivesse a clareza necessária para expor o que sentia. O calor do momento, as acusações, a dor, tudo parecia já ter sido dito, mas ele sabia que precisava colocar a última palavra, e essa palavra viria do fundo de sua alma. Virginia e Herbert o observavam em silêncio, quase como se esperassem que ele se rendesse. Mas Zé Felipe sabia que não era esse o caminho que ele queria seguir. Ele não queria mais brigar, não queria mais ser aquele homem impulsivo que deixava a raiva ditar seus passos. Ele queria falar de forma sincera, de forma ponderada, como se estivesse se revelando, sem máscaras, sem medo de ser julgado. Era hora de dizer a verdade, mesmo que isso significasse ainda mais dor. Eu sei que você me vê como o homem que sempre se preocupou com o que a imprensa dizia, com a minha carreira, com a minha imagem, começou Zé Felipe, a voz firme, mas com um toque de tristeza. Ele olhou para Virginia, mas não foi ela quem ele focou primeiro. Mas a verdade é que eu sempre tentei de verdade manter o equilíbrio entre tudo isso. Sempre tentei ser o melhor pai,
o melhor marido. Mas o que eu percebo agora é que eu e você, Virginia, e você também, Herbert, queremos coisas diferentes. Não é só o que você pensa de mim, mas o que a gente valoriza no fundo. Herbert parecia indiferente, mas Virginia, por algum motivo, pareceu se mexer no sofá, como se as palavras de Zé Felipe tivessem tocado algo em seu interior. No entanto, a defensiva dela era clara. Ela estava pronta para reagir, pronta para se justificar, mas Zé Felipe já tinha decidido. Ele precisava ser honesto, precisava se abrir. Eu não vou ser hipócrita, não vou ficar fingindo que o que a gente viveu foi apenas sobre amor. Porque no fundo, você e o Herbert estão mais preocupados com as aparências, com o status que a fama traz, com o dinheiro, com os holofotes, com o que as pessoas pensam de vocês. A cada post, a cada foto, a cada aparição, a cada entrevista, vocês alimentam essa necessidade de ser vistos, de ser reconhecidos. E eu nunca quis isso. Sempre fui o cara que queria estar em casa, com a minha família, que valoriza o que é real, o que está diante dos meus olhos. Virginia franziu a testa, mas Zé Felipe continuou, não dando espaço para interrupções. Ele sentia que precisava terminar o que começara. Eu e a minha família, a gente valoriza as coisas simples, as coisas que não estão à venda. A gente valoriza as pessoas de verdade, aquelas que estão ao nosso lado nos momentos difíceis, as que não pedem nada em troca. Eu sei que isso é difícil de entender, mas a gente não precisa de uma casa gigante, de viagens para fora do país, de ser reconhecido na rua ou de uma rede de amigos fakes. O que importa pra gente são as relações reais, os laços de confiança, a verdade dentro de casa. Isso é o que eu mais queria, Virginia. E eu sentia que a gente estava indo para um caminho onde isso estava se perdendo. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção que começava a transbordar. Eu não estou dizendo que não quero, que você tenha o sucesso que você merece, ou que você não tenha o direito de brilhar. Mas a cada passo que a gente dava, eu via você cada vez mais distante do que é realmente importante. E isso me machucou, porque ao mesmo tempo que você estava lá brilhando, se expondo, eu estava aqui tentando ser o homem que você e a nossa família precisavam, tentando ser o pai que meus filhos precisavam, tentando manter a casa unida, mesmo sabendo que a distância entre nós só crescia. Virginia parecia estar segurando as palavras, mas o silêncio de Herbert só aumentava a tensão. Zé Felipe olhou para ele agora, como se finalmente quisesse dar um peso maior à sua reflexão. E você, Herbert? Você tem o direito de ser quem você é. Mas, na minha opinião, você sempre se aproveitou disso. Da exposição dela, da posição dela. Você sempre foi o amigo que estava ali. Mas não posso mais ignorar o quanto você se beneficiou disso. Você gosta do que o dinheiro e a fama oferecem. Você é parte disso também. E, no fundo, você nunca fez nada para realmente ajudar a salvar o que a gente tinha. Zé Felipe olhou para Virginia uma última vez, e suas palavras foram um sussurro quase imperceptível. Eu não sou perfeito, Virginia. Eu sei disso. Mas você e o Herbert, no final das contas, sempre escolheram o que era mais fácil. Eu, por outro lado, queria algo mais profundo. Queria algo que fosse genuíno, sem essas máscaras. Queria que a gente fosse feliz no que realmente importava, no que não se vê, no que não é comprado. Ele deu um passo em direção à porta, mas antes de sair voltou-se para ela uma última vez. Eu não sou mais parte desse mundo de aparências. Eu só queria a minha família de volta. Mas agora sei que talvez isso nunca tenha sido possível. Com um último suspiro de dor, Zé Felipe abriu a porta e saiu, deixando para trás a mansão e uma relação que, no final, nunca conseguiu ser o que ele realmente sonhou. A porta da mansão, ainda entreaberta, estava quase fechando quando a voz de Margaret cortou o silêncio da sala. Olha quem decidiu dar as caras. Ela entrou com a mesma confiança de sempre. Seu olhar afiado como uma lâmina e um sorriso que, de tão forçado, parecia mais uma máscara. Margaret sempre soubera como se impor, e naquele momento, ela parecia disposta a deixar claro que Zé Felipe não era bem-vindo ali. Sua presença vinha como uma tempestade prestes a desabar sobre ele.
Zé Felipe, que já estava com a mente fervilhando, sentiu o estômago revirar ao ver a mulher entrar. Margarete nunca foi fã dele, e ele sabia que, para ela, qualquer chance de atacar o que restava de sua imagem era uma oportunidade que ela não deixaria passar. Ah, mas que surpresa! O grande Zé Felipe, o homem que sempre se achou o centro do universo, finalmente percebeu que o papel de marido perfeito não é para todos, não é mesmo? Margaret falou caminhando em direção a Virginia, que estava sentada no sofá, sem saber se deveria intervir. Ela sabia que aquilo iria piorar, mas o orgulho, a culpa, ou quem sabe o receio, a mantinha quieta. Margaret, por outro lado, não tinha o menor pudor em atacar. Zé Felipe, ainda parado perto da porta, sentiu um calor crescente. Margaret sempre soubera como provocar, como cutucar. Mas ele não queria mais responder com raiva. Ele queria apenas se afastar de tudo aquilo, fazer o que era certo para seus filhos e tentar seguir em frente. Mas Margaret não deixava. Ela sabia como mexer nas feridas dele, como apertar onde doía. Você realmente acha que a Virginia não estava melhor sem você, Zé Felipe? Margaret disse, cruzando os braços com um sorriso provocador. Acho que todo mundo já percebeu isso. Ela sempre foi mais do que você, sabe? E você... Bem, você sempre foi só um cantor querendo mais. E mais preocupado com a fama, com o dinheiro, e esquecendo o que realmente importa. Ela olhou para Virginia, que não conseguia esconder o desconforto no rosto. E ela sempre teve razão. Você não está nem aí para o que acontece dentro de casa, não está nem aí para a família, e muito menos para ela. Zé Felipe sentiu o sangue ferver. Como ela se atrevia a falar daquela forma? Como Margaret, que nunca esteve presente de forma genuína, se sentia no direito de julgá-lo? Você não conhece nada sobre o que acontece dentro da minha casa, Margaret. Zé Felipe respondeu com a voz firme, mas os dentes cerrados. Ele estava tentando se controlar, mas cada palavra da mulher parecia mais como uma facada. Você não tem ideia do que se passa entre eu e a Virginia. Não conhece as nossas brigas, os nossos momentos bons, o que tentamos construir. E você vem aqui como se fosse alguma espécie de especialista em casamento, como se fosse uma grande conselheira. Mas na verdade você sempre esteve apenas observando, esperando o momento certo de dar o seu pitaco. Margaret riu, uma risada irônica que soou como uma verdadeira zombaria. Eu realmente não entendo, Zé Felipe. Sério. Você ainda não percebeu que a Virginia está muito melhor sem você? Ela sempre foi mais forte, mais inteligente, mais decidida que você. E por mais que você tente se convencer do contrário, o que você fez por ela? O que você fez por sua família, além de ser um marido ausente e um pai ocupado demais com os próprios interesses? Ela se aproximou de Zé Felipe não para ouvi-lo, mas para lançar mais veneno. Você acha que todo mundo não vê, Zé? O quanto você se afastou, o quanto você colocou a carreira acima de tudo, o quanto você jogou a Virginia para escanteio enquanto ela teve que se virar sozinha o tempo todo. A tensão na sala estava insuportável. O que Margaret não entendia, ou talvez se negasse a entender, é que ela estava falando de algo muito maior do que o que ela via. Ela não via o homem que dentro de si estava tentando equilibrar as demandas da vida pública com o desejo sincero de ser um bom marido e pai. Ela via apenas o reflexo distorcido de alguém que nunca poderia agradar a todos. Ela via o Zé Felipe da mídia, mas não o Zé Felipe de verdade. Zé Felipe finalmente não conseguiu se segurar. Você está falando da sua própria fantasia, Margaret. Você não tem noção do que está dizendo. E sabe o que é mais engraçado? Você tenta atacar a mim, tentando convencer a Virginia de que ela está melhor sem mim. Mas você não. Vê que está apenas sendo mais uma na lista das pessoas que se aproveitam da situação. Você está fazendo parte de tudo isso, exatamente do mesmo jeito que o Herbert. Vocês dois estão alimentando um jogo de poder, se aproveitando da fragilidade dela. Você se acha superior, mas a única coisa que você faz é se esconder atrás da imagem dela.